Um oferecimento Monster, nosso energético oficial do estudante. Bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa preparação, na nossa sequência de vídeos para a provinha do TRF, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E olha só, já fiz várias aulas com vocês, estou dando continuidade para você gabaritar o assunto de inteligência artificial, tá bom? Beleza? Não tem segredo não, mas você tem que estudar de forma objetiva, sem ficar viajando em teorias intermináveis. Então olha aqui no material, tá? Galerinha, na aula passada, no vídeo passado, nós já vimos alguns riscos e desafios dessa inteligência artificial generativa, tá? E agora eu quero estudar com vocês os vieses, o impacto no trabalho e o compartilhamento de dados sensíveis. Então, olha só, quando a gente fala de vieses, é uma grande preocupação. Sabe por quê? Porque eu coloquei para vocês que a inteligência artificial ela vai aprender. E como ela aprende, o que ela aprende pode ter preconceito de raça, gênero, classe, né? E a IA, ela pode reproduzir e até amplificar esses vieses, tá? Então, quais são os riscos? Quais são os riscos que vai cair na sua prova? A primeira coisa que a gente entende, uma discriminação algorítmica, ou seja, né, os sistemas, eles podem tomar decisões aqui, ó, tendenciosas contra determinados grupos. E por quê? Porque existe uma função e existe uma tendência de ter uma discriminação algorítmica. Então, determinados grupos podem ser discriminados porque existe uma programação por trás disso. Por isso que a gente sempre fala, tá? Todo código tem que ser auditável. O código tem que ter uma coisa muito legal que sempre vai cair na prova, chamado de explicabilidade, ou seja, aquele código tem que ser de fácil explicação para um leigo entender por que a inteligência artificial está chegando naquela determinada conclusão, fechou? Então isso pode ter uma discriminação algorítmica, pode ter uma injustiça jurídica, ou seja, o uso de inteligência artificial, por exemplo, tá? Em análise de risco, né? Em perícias, tá? Isso pode fazer com que tenha sentenças que podem refletir desigualdades, então cuidado com isso. E quais são os desafios éticos, tá? O TRF aqui, na verdade, ele tem que avaliar o uso dessa inteligência artificial para principalmente respeitar o princípio da isonomia. E claro que você está estudando direito constitucional para o seu concurso, você sabe que a isonomia também é o princípio da igualdade, é o fundamento, né, da nossa Constituição. Lá no artigo 5º, lembra daquela famosa frase? Todos são iguais perante a lei, sem distinção ou qualquer natureza, meu consagrado. Então, cuidado, a inteligência artificial é uma programação. Então, ela tem que pegar os princípios básicos, os fundamentos básicos da nossa Constituição, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos citar um exemplo aqui para você entender isso aqui bem, tá? Imagine que um algoritmo de triagem vai fazer uma triagem que vai priorizar as ações, tá? Beleza? Vai priorizar as ações, né, de certos estados em detrimento a outros, por exemplo, tá? Sem usar um critério. Então, isso vai violar, por exemplo, os princípios. Então, imagine que o TRF está pegando algumas ações, aí ela vai dar prioridade para quem? Para qual estado? Então, a IA, ela tem que ser bem explicada de como ela chegou à conclusão que primeiro o estado, depois o outro. Então, porque ela pode ter uma certa discriminação. Então, bem legal de você entender isso. Professor, mas quais são os impactos de trabalho que foi citado no edital? Como assim impactos no trabalho? Uma coisa que a gente já sabe, tá? A inteligência artificial, ela está automatizando tudo. Ela está automatizando tudo, né? O que era antes feito apenas por seres humanos, hoje está sendo automatizado. Inclusive, claro, eu coloquei para vocês na área jurídica. Então, quais são os riscos? Extinção de funções, tá? Então, existe muito cargo de apoio jurídico, revisão textual, até de análise processual que está sendo impactado. Então, existe extinções de funções e não tem como você lutar contra isso. Então, o que você tem que fazer é se adaptar, porque vai pegar o seu emprego com certeza, dependendo daquilo que você faz, tudo bem? Olha só, necessidade de requalificação, ou seja, os profissionais do TRF, eles terão que se adaptar, adquirir competência digital, então existe essa necessidade. E uma outra coisa muito importante, atenção aos limites de automação. Tá? O TRF ele tem que avaliar aqui se o uso da inteligência artificial, tem que avaliar esse uso, né, da inteligência artificial. Por quê? Porque decisões judiciais humanas são fundamentais.
não podem ser substituídos integralmente pela IA. Então, quando eu coloquei para vocês, ó, atenção dos limites de automação, isso prova que a função do juiz é muito importante. Você não pode trocar a decisão final do juiz por uma decisão final com a inteligência artificial. Então, para que serve a inteligência artificial? Para automatizar processos e para facilitar a decisão do juiz. Por quê? Porque ele coloca através de dados mais completos, dados mais detalhados para facilitar a tomada de decisões, tá? Vou te dar um exemplo aqui para o TRF. Olha só um exemplo clássico, tá? Existem ferramentas hoje, pessoal, que faz minutas de sentença. Eu sempre cito esse aula. Para que serve isso? Para agilizar os processos, tá? Mas eles podem, por exemplo, substituir a análise crítica do juiz, né? Aí, se substituir pela análise crítica do juiz, vai ter uma violação do devido processo legal. Então, existem riscos aqui relacionados a isso ao impacto no trabalho. E uma coisa muito importante que está no seu edital é o compartilhamento de dados sensíveis, tá? Muitas vezes, a IA ela pode processar dados, incluindo informações sensíveis, como saúde, religião, vida sexual, tá? Cuidado que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela separa dados pessoais de dados sensíveis. Dado pessoal, nome, CPF, e-mail, telefone, beleza. Dado sensível é raça, religião, tá? Sexualidade, e aí vai, tudo bem? Então, olha que legal que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, o uso inadequado vai violar direitos fundamentais. Por exemplo, a violação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, hoje, a lei brasileira já tem uma base legal para isso. Tem que ter segurança, tem que ter transparência, né, do tratamento dos dados pessoais, a lei geral. Então, corre risco, por exemplo, do uso IA violar a Lei Geral de Proteção de Dados. Vazamento de informações sigilosas, um exemplo que eu sempre faço em aula, tá? Tem dados processuais que são protegidos em segredo de justiça e não podem ser expostos. Então, existe sistema de IA que tem as informações. E a responsabilidade civil e administrativa, ou seja, o TRF pode ser responsabilizado aqui se houver alguma falha na proteção desses dados que foi utilizado por IA. Vou te dar um exemplo clássico, tá? Imagine se uma IA ela vai organizar dados, né, dados médicos, né, das partes envolvidas, né, e esses dados eles podem ser vazados. O IA pega aquela informação e, de uma certa forma, dependendo da IA que você utilizou, os dados são vazados. Aí cabe ao TRF, né, ser punido por isso. Então, isso é muito louco para a gente entender. Então, eu quero que você tenha uma conclusão geral para o concurso TRF, tá? A inteligência artificial ela não é neutra. Ela vai criar novos desafios, tá? Então, existem princípios constitucionais que não podem ser violados, como dignidade da pessoa humana, acesso à justiça, proteção de dados, legalidade. Então, o uso regular tem que ser garantido, tem que ter transparência, tem que ter procedimentos internos, tem que capacitar servidores e assim vai. Com base nisso, professor, faça uma questão, claro, meu consagrado. Olha que legal a questão número 1 que falou o seguinte, ó. A adoção de sistemas de inteligência artificial no Poder Judiciário, como tribunais regionais federais, exige atenção especial aos princípios constitucionais e à ética na automação de decisões, considerando os riscos associados à presença de vieses algoritmos. Julgue os itens a seguir. Qual alternativa representa um risco jurídico relevante relacionado ao IA com dados enviesados em órgãos judiciais? Olha só, a utilização de IA na triagem de processos, reduz a carga de trabalho dos magistrados e, por isso, prescinde de critérios de transparência. Por que essa questão está errada, pessoal? Olha só, tá? Mesmo que a IA ela vai reduzir o trabalho, né? A transparência é obrigatória. Mesmo que venha reduzir determinados trabalhos automatizados dentro da instrução jurídica, claro que a transparência é obrigatória. Então a questão está errada, porque ele fala, por isso, prescinde de critérios de transparência. Está errado, né? Tá falso, porque muito pelo contrário, a transparência é obrigatória. Tá falso. Olha outra vez. O uso de IA para a distribuição processual é sempre neutro, pois decisões automatizadas são baseadas em cálculos matemáticos objetivos. Está errado, né? Algoritmos não são neutros. Se ele for alimentado de forma enviesada, ou seja, com uma tendência, né, conforme a gente viu, ele pode reproduzir ou ampliar desigualdades. Então está errado esse item. Letra C, por quê? Porque alguém pensou nisso, né? Alguém programou aquela inteligência artificial. Letra C, sistema de IA que priorizam automaticamente processos de certas regiões
em detrimento de outras, sem critério, vamos ver o que ele fez na continuidade, técnico justo, podem violar o princípio da isonomia previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Pronto. Essa é a nossa resposta. A letra D. A letra C, desculpe. Olha a letra D. A IA, por ser imparcial, dispensa a validação humana. Horrorosa a letra D. E a letra E, vieses são aceitáveis em sistema de IA. Vieses, né, pode ser preconceituoso. Um viés, ele pode ser algo que traga uma certa parcialidade. Então tá errado, tá falso também. Olha a próxima questão. Questão número 2, que vai falar sobre esse assunto. Com o crescimento da adoção de ferramentas de IA generativa no âmbito do Poder Judiciário, surgem preocupações quanto ao uso de dados pessoais e sensíveis, especialmente à luz da Lei Geral de Proteção de Dados e da responsabilidade institucional dos tribunais. Olha que legal. Assinar a alternativa correta sobre os riscos de uso de IA em relação ao tratamento de dados sensíveis em processos judiciais. Vamos lá, letra A. A IA só precisa seguir a Lei Geral de Proteção de Dados quando é utilizado por empresas privadas, não se aplicando ao Poder Judiciário. Horrorosa a letra A! Essa letra está imunda, porque a Lei Geral de Proteção de Dados também se aplica ao setor público, inclusive no Poder Judiciário. Todos os órgãos têm que ser transparentes, segurança e base legal de tratamento de dados. Está errada a letra A. Quando a gente vai estudar, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente aprende, tá? Quem que tem que pedir benção para a Lei Geral de Proteção de Dados? Todo mundo, então tá falsa a letra A. Letra B. O TRF não pode ser responsabilizado por falhas da IA, tá errado. Se o IA foi utilizado ali, tá errado. Por quê? Né? A responsabilidade do controlador de dados. Quem que é o controlador de dados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados? É quem manda, quem manda nos dados, é o controlador. Ele que vai falar o que vai ser feito com aqueles dados. Por exemplo, imagina o seguinte, aqui no nosso curso eu falo para a equipe, tá? Eu sou controlador, né? Manda e-mail para aquele grupo de pessoas. Então, eu sou o controlador e quem mandou o e-mail é o operador, tá? Cuidado não esquecer isso. Então, todo mundo pode ser responsabilizado por falhas do uso da inteligência artificial. Tá errada a letra B. Letra C. A exposição de dados sigilosos por um sistema de IA, mesmo que acidental, pode gerar responsabilização administrativa e dano moral, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. Está certo a letra C. Letra D. Dados de ações previdenciárias não são considerados sensíveis? Claro que podem ser. Dados de ações previdenciárias, né? Por exemplo, porque uma pessoa está recebendo determinado benefício, então isso é dado sensível, está errado. E a letra E, sistema de IA podem compartilhar dados com outras instituições públicas sem consentimento. Sem consentimento, jamais, nunca. Tá falso a letra E. Fechou? Tudo bem? Então, galerinha, mais uma aula dando sequência, porque a gente vai ver todo o conteúdo programático do tópico de inteligência artificial que está no TRF da 4ª região. Lembrando que eu vou estar com vocês em Porto Alegre, em várias aulas, principalmente perto da prova, também em Florianópolis e também em Curitiba, tá? Dá um like no nosso vídeo, né? Se inscreve no nosso canal e já entra na descrição do vídeo que tem aí o link do grupo para você participar, porque eu sempre vou colocando informações lá e tirando as dúvidas de todo mundo. Tamo junto! Um abraço e até a nossa próxima aula. Fui!